Quem acompanha esse programa sabe do poder de chantagem que há anunciado aqui no represamento da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Incrivelmente, ainda não votada. Incrível não é exatamente a palavra correta. Se joga com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, com a LDO, com a pressão do tempo há muito tempo. A rigor, não tendo sido votada no primeiro semestre, nem recesso parlamentar deveria ter havido, mas eles passaram um ano inteiro de recesso, atropelaram mais uma vez o que diz o regimento, e agora, faltando 6 semanas para o fim do ano, acho que é isso, 6 semanas a partir de 6 semanas para o fim do ano legislativo, agora é correria. E correria, meus amores, instrumentalizada, correria artificial. Porque na correria você gera urgência, faz pressão, atropela mais facilmente e abertas várias frentes, porque olha quanta coisa tem pendurada aí para ser votado nesse final de ano. Abertas várias frentes, lá por trás, com tranquilidade, passa a boiada e as boiadas vão passando. Padrão. A reportagem do Levi Teles dá conta de uma chantagem descarada, vendida pelos chantagistas como um movimento sem cabeça, ou seja, um movimento que não teria liderança, que não teria coordenação. Ai, ai. Vamos chegar lá. Qual é a chantagem? O que está posto nessa reportagem excelente do Levi Teles? Se o Supremo Tribunal Federal, leia-se o senador Togado, líder do governo no Supremo, se o STF, Flávio Dino, não liberar as emendas suspensas, o pagamento de emendas está suspenso desde agosto de 2024, como vocês estão cansados de saber. Naquela altura e até agora há pouco se fazia pouca diferença, porque era período eleitoral e ali não se pagava quase nada mesmo. Mas agora as eleições passaram e tem um saldo, aquilo que não foi pago de emendas no primeiro semestre, naquele tremendo esforço concentrado que a gente chama aqui de fundo eleitoral paralelo, que elegeu com sucesso o Centrão, o Lirão, os Caçabão. Tem um resto a pagar de 2024. Então, os parlamentares estão dizendo, Lisa Moretti, Paulo Henrique, sim, estou feliz. Os parlamentares estão dizendo que se o STF não liberar as emendas suspensas, não votarão a lei de diretrizes orçamentárias, o que significa a lei que autoriza os gastos para 2025 não sendo votada, patrocinando, garantindo, assegurando um apagão. Porque sem LDO não tem como ordenar a despesa, não tem como girar a máquina, pagar a conta. É claro que votarão a LDO, tá, meus amores? Daqui até o fim do ano legislativo, nessas próximas 6 semanas, tudo isso aqui vai ser votado. Mas interessa o discurso para nós. Nós aqui nesse programa fazemos análise do discurso. Então, os parlamentares estão abertamente falando para gerar pressão, para fazer onda, para negociar a possibilidade de não votarem a lei de diretrizes orçamentárias. Sabe quem está falando isso? Deputados, acreditem, da comissão mista do orçamento. Presidente da comissão mista de orçamento. Repito, vão votar a LDO? Vão. Precisam votar a LDO, inclusive porque nela embutirão parte fundamental dos mecanismos que assegurarão para 2025 a continuidade do orçamento secreto, como já mostrado, demonstrado aqui várias vezes. Mas nos interessa o discurso. Se o STF não liberar as emendas suspensas, não tem lei de diretrizes orçamentárias, não tem LDO. Aí depois tem uma acomodação. Não, mas
Essa é uma possibilidade que existe, mas não é a principal, porque, claro, nós apresentamos a lei da a lei da transparência das emendas parlamentares, a lei que regulamenta as emendas parlamentares, a lei, projeto de lei complementar, nós apresentamos, foi aprovada na Câmara o projeto da mais transparência, né? Aquele conceito ótimo, como se houvesse como princípio constitucional mais transparência, mais publicidade, e não absolutamente transparência e publicidade. Então, sim, tem a possibilidade de não votarmos a LDO se o Supremo não liberar as emendas, mas as coisas vão se encaminhar bem, as coisas vão se acertar, porque nós já aprovamos o projeto aqui de mais transparência, balela, na Câmara, e agora falta o Senado. O presidente Pacheco disse que votará ainda nessa semana, se eu não me engano, o dia falado seria amanhã, dia 12 de novembro. Vamos votar no Senado, e aí com isso Dino não vai segurar mais, vai liberar o pagamento das emendas que estão suspensas. Eu já fiz aqui, e voltaria a fazer sempre que necessário, uma análise sobre o projeto. Talvez até escreva sobre isso no meu artigo de logo mais no Estadão. Mostrando, outros já fizeram, Daniel Vetterman já escreveu analisando esse projeto, Ricardo Correia, nosso parceiro aqui, ambos já escreveram no Estadão analisando esse projeto de lei complementar da transparência das emendas, mas acho que em função, inclusive, disso aqui, disso que nos traz o Levi Teles, abre-se uma brecha para uma análise suplementar, complementar a dos meus colegas sobre a questão das emendas. O projeto foi feito, se alguém tivesse dúvida, agora mais claro do que nunca, o projeto foi feito da mais transparência às emendas, balela, foi feito com um vício de origem, que é não a qualificação da distribuição das emendas, mas uma resposta ao Supremo, uma resposta negociada, um acordo, me engana que eu gosto, fica tudo bem aqui, para que essa suspensão caia e as emendas de 2024 possam ser pagas e a máquina voltar a girar. É para isso que se encena todo esse teatro. Tudo isso aqui deriva da intenção primeira de derrubar, de reversão da suspensão ao pagamento das emendas. O projeto não dá transparência a contento, ele entrega o anel das emendas PIX, exigindo que pelo amor de Deus, que se identifique o objeto, para onde vai aquele dinheiro, mas fica reservado, guardado, a natureza autoritária e opaca da superfície principal de operação do orçamento secreto, que é a emenda de comissão. Além disso, os parlamentares garantem, por meio dessa lei, um patamar de partida de 50 bilhões de reais para emendas parlamentares, a partir do que se vai crescendo. Claro, no limite do arcabouço fiscal, no limite do arcabouço fiscal que está morto. Então é o limite imposto pelo morto. Acredite nisso, quem quiser, mas é daí que se parte. Então, garantiram o valor para além de 50 bilhões para 2025 e vão garantindo nesse projeto de lei também que o orçamento secreto continue girando sobre a superfície fachada da emenda de comissão com o seu autoritarismo assegurado. O que isso significa? Tem lá a comissão, o presidente da comissão, como carimbador, aquele que bota a cara, mas a ordenação de pagamento continua vindo de parlamentares desconhecidos, não revelados ou não revelados a contento, não sem muito esforço para identificá-los, parlamentar apadrinhado dos donos do parlamento, distribuindo dinheiros para suas paróquias, para suas localidades, em detrimento dos adversários de quem comanda o parlamento. Então tem aí uma disfunção óbvia, um desequilíbrio, como ficou óbvio na disputa eleitoral, um desequilíbrio, mais uma afronta a princípios constitucionais. Certo. Vocês viram que eu falei sobre chantagem a partir
da Comissão Mista do Orçamento, operando a LDO. Mentira, vão votar, repito, mas talvez não votemos a LDO esse ano, algo inédito. Coisas inéditas não acontecem assim com grande frequência. Estão operando, fazendo pressão. Talvez não votemos a LDO se não liberarem as emendas suspensas. E aí, eu falei em parlamentares dizendo ser essa ameaça, essa atividade chantagista, um movimento sem cabeça. Então, viria de uma indignação profunda do parlamento com a interferência do Supremo, exercendo corretamente o controle de constitucionalidade, errando quando abriu para negociação. O Supremo exerceu o controle de constitucionalidade diante de um conjunto espúrio, inconstitucional, de gestões de emendas parlamentares, fez isso, mas depois sentou para negociar e entregou para os parlamentares e para o governo a pressão não, o compromisso de encontrar uma solução. Eles estão encontrando uma solução aqui agora. E estão esperando, esse é o subtexto, que o Supremo carimbe esse teatro e libere as emendas. O Supremo se colocou nesse lugar. Mas eu volto à questão do movimento sem cabeça. Parlamentares dizem que essa ameaça de não votar a lei que autoriza os gastos em 2025, dizem que essa ameaça é um movimento orgânico, não tem cabeça, não tem liderança, vem da indignação. Aí você vê a reportagem excelente, repito, do Levi Teles, em busca dos deputados que falam, né? Os deputados da Comissão Mista do Orçamento, mista porque também aí contidos representantes do Senado. Quais são os deputados que falam? Aí está lá, movimento sem cabeça. Olha quem está enunciando se tratar de uma ameaça, de uma chantagem sem cabeça, sem liderança, né? Cláudio Cajado, do Progressistas da Bahia. Cláudio Cajado, agora que não tem mais Elmar Nascimento, né? Que Elmar Nascimento não é mais amigo de Lira, que Elmar Nascimento foi traído, está triste. Talvez Cláudio Cajado seja o maior Lira da Câmara. Apertou, Lira chamava Elmar ou Cláudio Cajado. Cláudio Cajado nos dizendo que esse movimento de dizer que se não liberarem as emendas suspensas não vão votar a LDO, dizendo que esse movimento é sem cabeça, Cláudio Cajado é Arthur Lira, certo? Não tenhamos dúvida, não estou fazendo nenhum julgamento de valor, não, tá? Só dizendo que Cláudio Cajado, um dos que anuncia a não existência de liderança nessa ameaça, Cláudio Cajado é Lira, e do partido de Lira, né? E Júlio Arcoverde, sabe de qual partido? É o presidente da Comissão Mista do Orçamento. Júlio Arcoverde, personagem já foi personagem aqui desse programa, da minha coluna no Estadão também. Júlio Arcoverde, do Progressistas do Piauí. Júlio Arcoverde é Lira e é, sobretudo, Ciro Nogueira. Progressistas do Piauí. Pô. Ciro Nogueira. Um dos donos do parlamento, um dos senhores, um dos gestores, um dos controladores do orçamento secreto. Júlio Arcoverde foi aquele, vou até reconstituir depois, vou ter que escrever sobre isso hoje. Júlio Arcoverde foi um daqueles que disse acho que foi ele que disse que o orçamento secreto, que essa estrutura de gestão de fundos orçamentários via emendas, que isso seria direito adquirido dos parlamentares. Foi Júlio Arcoverde, sim. Direito adquirido não se tira! Quero ver como ele votaria caso o governo mandasse, nunca se sabe, para o parlamento, nessa busca de controlar gastos, mandasse um projeto que tocasse, sei lá, no fundo de garantia, no seguro-desemprego. Eu queria ver como ele ia defender direito adquirido, direito da população. O conceito de direito adquirido, segundo Júlio Arcoverde. Então, minha gente, o movimento que não tem cabeça de ameaçar não votar a LDO caso o Supremo não libere as emendas, o movimento sem cabeça tem cabeça, né, minha gente?